Hinomoto foi dominada por humanos por séculos. Mas com o surgimento dos poderosos Kishin e suas tropas de demônios Oni, tudo desmoronou. Os reinos mais fortes caíram e viraram terrenos baldios, enquanto os Kishin conquistaram tudo, preparando uma nova era dos Oni. Contudo, alguns humanos continuaram lutando contra a tirania dos Kishin, como Bands of Bushi. Agora, 156 anos depois, os humanos adoram Kishin como deuses. Toda criança sonha em ser menor para os Oni Lords, a maior honra. Musashi, na cidade de Tatsuyama, é o aluno estrela da escola de treinamento. Destaca-se com sua enorme picareta. Muito elogiado pelos colegas, esconde seus verdadeiros sentimentos com dentes cerrados. Na aula de história, aprendem que os Bushi eram humanos malignos que oprimiam o povo de Hinomoto, especialmente as classes agrícolas e trabalhadoras, até 150 anos atrás. O quê? O generoso Oni veio e os libertou do terror. Mas Musashi sabe que não deve acreditar nisso, pois conhece a verdade. Seu amigo de infância era um Bushi, e seu pai, Jizai Kanmaki, mostrou-lhes pergaminhos antigos e ensinou-lhes como fazer isso. Os Bushi foram os únicos a lutar contra os Oni quando atacaram a humanidade, e ainda lutam. Na esperança de um dia dar aos humanos verdadeira liberdade, ele prometeu a Kojiro lutar juntos contra os Oni e se tornar o grupo Bushi mais forte. Ele lembra com carinho desses dias. Enquanto dormem na aula, o professor lembra que a cerimônia de graduação e entrada nas minas será no dia seguinte, e os faz recitar o canto diário. Enquanto os alunos cantam animados seus sonhos de serem mineiros, Musashi tenta ganhar coragem para dizer que quer ser um Bushi, mas falha. Após a aula, Musashi visita Kojiro em sua casa isolada na floresta para discutir algo sério. Ele diz que não quer ser mineiro. Lembra a promessa de infância e pede a Kojiro que deixe a cidade com ele, revelando que sua picareta tem uma lâmina de katana e que vem treinando para lutar por... Kojiro é um dos melhores alunos, dedicado aos estudos por 5 anos. Mas ele se recusa a ir, pois sabe como os Bushi são discriminados, acreditando que seu pai mentia sobre seus ancestrais heróis para fazê-lo sentir-se bem. Além disso, ele não leva a sério Musashi dizer que virou Bushi, pois não admite isso para os outros. Então, ele diz severo para parar com as bobagens. Agitado, Musashi sai correndo para provar sua dedicação. Kojiro vê o amigo partir e espera que ele tenha uma vida normal como menor. Lembra-se da escola, quando aprenderam sobre a lei que exige que todos os Bushi carreguem sua katana para identificação, enquanto os colegas zombavam dele quando sua lâmina se destacava. Ele só pode ser um coletor de lixo, sempre ouvindo insultos e desrespeito das pessoas. Não quer esse destino para Musashi, ele deseja um futuro muito melhor. De repente, encontra um pacote jogado no chão, contendo um livro de treinos interessantes. No dia seguinte, toda a vila se reúne para se despedir de Musashi e seus colegas, que estão partindo para as minas. Todos esperam que eles tenham sucesso e voltem em segurança. Mas Musashi só consegue ouvir as duras palavras de Kojiro de ontem. Após o portão Oni, sobem muitas escadas até outro portão, onde seus mestres Oni esperam. Todos os pertences, incluindo a katana de Musashi, são retirados para a purificação. Estão tão empolgados que quase se molham. Mas o que veem ao abrir os portões os faz realmente se molharem. Com medo, eles veem um demônio felino gigante com 2 caudas devorando um mineiro. Os escoltas mudam de tom e ordenam que cavem pedras para os mestres Oni até morrerem. Os novatos ficam petrificados ao perceberem que foram enganados para acabar nesse inferno. Mas Musashi se apresenta e revela que se preparou a vida toda para lutar contra esses monstros. Mas lembra que está sem sua katana. Um dos monstros felinos se torna mais cruel e o ataca, mas ele se esquiva e pega uma picareta. Seus amigos pedem que pare de lutar, pois não tem chance contra os Oni. Mas ele se levanta e declara que é um Bushi. Ele é muito espancado pelo gato enorme e pensa por que escondeu seu verdadeiro sonho por tanto tempo. Ele tem vergonha de admitir que fez isso para se encaixar e se dar bem com os outros. Mas, nesse processo, perdeu seu amigo Kojiro. Por fim, fica ensanguentado e é levantado pelo Oni com um dedo. Quando estava prestes a morrer, Kojiro atacou o Oni com sua moto, Sareiki Tatsuki. Ele pede desculpas por acusar Musashi de não ser sério, e fica feliz ao ver que seu pai estava certo sobre a natureza do Oni. Musashi e seus amigos lutam juntos contra os Onis, usando a técnica Thousand Vortex Shredder para derrotar o primeiro Oni. Enquanto vencem mais Onis, Musashi revela que quer formar um bando de Bushi, porque seria mais divertido ter aventuras com seu amigo. Tocando por sua sinceridade, Kojiro aceita a proposta de Musashi para formar um grupo e embarcar nessa jornada juntos. De repente,
uma luz vermelha sinistra aparece no céu, sinalizando a chegada de um Kishin, o mais poderoso dos Oni. Musashi monta o Kichitsuki para que Kojiro os leve rapidamente até a luz, enquanto corta Onis. Durante a viagem, Kojiro admite que não se importa em ser um Bushi, e perdeu a vontade de lutar com o tempo. No entanto, Musashi não se preocupa, pois confia que seu desejo retornará quando entrar em ação. O Kishin aparece e honestamente não parece bom. Ah não. É a pílula vermelha gigante. Vire-se se não quiser virar um insulto. Musashi Oni o acerta com a katana. Uau, fácil, mas espere. O Kishin se revive unindo suas partes. Os adoradores trazem um carrinho com barras de ouro como oferenda, que ele come como Pringles. Após comê-la, ele se torna um Kishin maior e mais temível, chamado Engoku Tengu. Os adoradores se ajoelham e celebram ao ver o Kishin em sua verdadeira forma após 5 anos. Kojiro decide que lutar é inútil e devem fugir. Mas Musashi está desmaiado. O Kishin agarra Kojiro pela espada, e os mineiros dizem para soltá-la, pois o monstro come espadas. Mesmo sendo maltratado pelo Kishin, ele não solta a espada. Lembra da infância, quando odiava a espada e seu simbolismo, tentando se livrar dela. Mas o pai o lembrou que os Oni eram os vilões, e que ele vinha de uma linhagem corajosa que lutava pelo lugar da humanidade. Agora, aceitando as palavras do pai, ele não solta mais a espada. Ele resiste por um tempo, mas o Kishin o prende, arranca sua espada e a engole. Musashi age e sobe no estômago gigante do Kishin. Talvez devesse considerar uma dieta de facas e brócolis. Musashi golpeia o estômago do Kishin até abrir um buraco e cair. Enquanto o Kishin tomba de dor, Kojiro se preocupa com a morte do amigo, mas ele sai das profundezas com a espada e a devolve. Kojiro diz que entende o quanto isso significa para ele. Orgulhoso de sua linhagem de Bushi, ganha vontade de lutar e, animado, diz a Musashi que devem se tornar o grupo Bushi mais forte. De repente, 2 vigias anunciam a chegada de um grupo de Bushi. Eles veem um edifício gigante em movimento avançando para o Kishin, destruindo tudo em seu caminho, incluindo a barreira do Kishin. Vários guerreiros Bushi em Kitatsuki saem do prédio e ampliam o buraco em seu estômago. Eles formam uma linha na frente do Kishin e usam suas espadas para voar, admirando o poder dos arbustos. O capitão Naotora Takeda se aproxima de Musashi e Kojiro, dizendo que saiam, pois é perigoso. No entanto, eles afirmam que também são Bushi e abriram o buraco na barriga do Kishin. Taka ri dessa afirmação, pois abrir a barriga não o afeta. O Kishin se cura como antes e cria uma tempestade de fogo ao redor. Kojiro percebe que o demônio está além de sua capacidade e pede para Musashi recuar. Mas Musashi permanece firme, incapaz de abandonar sua primeira conquista como Fushidou. Ele atravessa as chamas, mata um demônio felino no caminho e enfrenta o Kishin. No entanto, por mais que tente, o Kishin se recupera rapidamente. Um chicote verde brilhante o envolve e o puxa até o Bushikan. Ele tenta desafiá-los, mas o capitão Takeda o traz à realidade, mostrando que é necessário um bando inteiro para matar um Kishin, pois ataques superficiais não funcionam. Se Musashi lutar sozinho, estará apenas arriscando sua vida, e nunca vencerá. Mesmo assim, o teimoso Musashi não fica parado, e se liberta para atacar sozinho. Enquanto isso, Kojiro permanece imóvel, sem conseguir agir, ao ouvir os Bushiki discutindo o ataque ao Core Horn do Kishin. Ele entende que não pode ficar parado enquanto seus amigos arriscam suas vidas, então decide investigar o que é o Core Horn. Musashi avança para a zona de ataque com um plano de atingir o Kishin repetidamente em um ponto para vencê-lo. A formação do céu do Crane Wing falha ao atingir o núcleo, fazendo-o cair. Ele persiste, mas o pavor o persegue enquanto as palavras do capitão ressoam. A voz de Kojiro ecoa, dizendo a Musashi para atacar o Core Horn no umbigo, seu ponto fraco. Musashi ataca corajosamente, mas sua katana quebra ao contato. O capitão Takeda o empurra e diz para se afastar pela 100ª vez. Ele corta o chifre com um golpe de espada, derrotando o Kishin. Os membros da banda aplaudem. O Kishin se desintegra, e os Bushis erguem suas espadas em sincronia, enquanto um brilho branco os envolve. Takeda explica que estão absorvendo a energia do Kishin caído. Os mineiros exaustos agradecem ao grupo por salvá-los do Oni. O capitão Takeda se aproxima e promete eliminar todos os Kishin, garantindo segurança ao mundo. Um adorador capturado, furioso, grita que a resistência feudal deles já dura mais de 150 anos, prejudicando civis no meio do conflito. O capitão responde que já ouviu isso muitas vezes na juventude, mas escolheu lutar pela liberdade,
em vez de viver uma estabilidade ilusória. Obriga as pessoas a viverem conforme os desejos do Oni. Esse é o sonho dos Bushi, transmitido de geração em geração, tornando-os mais fortes. Ele declara que esta será a geração que vencerá os Oni. Enquanto todos celebram, Musashi ainda sente frustração e amargura por ter seu primeiro prêmio roubado. O capitão se aproxima dele e de Kojiro, pedindo desculpas por ter surpreendido-os, ao que Kojiro prontamente aceita. Ao ver todos felizes, Musashi controla seus sentimentos e sai sem falar. O capitão e seu grupo o seguem, zombando por ser um perdedor. Irritado, ele expressa suas frustrações. O capitão Takeda vê seu potencial e lhe dá um grande cristal como prêmio de consolação por ter chamado sua atenção. Depois, Kojiro e Musashi examinam o cristal e descobrem que funciona como um telescópio. Kojiro lembra vagamente de já ter visto o cristal antes e pega o pergaminho do pai, vendo um homem na ilustração segurando algo parecido. Musashi nota que o padrão no caleidoscópio é semelhante à grande figura vermelha no centro do pergaminho, que Kojiro identifica como um Oni. Isso faz Musashi perceber que o capitão Takeda deu isso como ferramenta para encontrar Oni. Eles leem o pergaminho e descobrem que existem mais de 100 Kishin em Hinomoto, com seus nomes listados, incluindo o Engoku Tenga que derrotaram. O pergaminho também profetiza que, quando os Bushi vencerem todos os Kishin, as terras de Hinomoto serão unificadas. Um líder dessa vitória será chamado de Grande Unificador, e se tornará o novo rei de Hinomoto. Empolgado, Musashi vai ao bando Takeda, e diz ao capitão que ele unirá a terra. O capitão responde que ele não conseguirá sozinho. Musashi destaca que eles também não conseguiram em 150 anos. Se ninguém puder, Musashi terá sucesso. Takeda gosta de sua confiança, e lhe deseja sorte. No dia seguinte, ele e Kojiro decidem sair da cidade para buscar o próximo Kishin. Ao ver o pico de Tatsuyama pequeno de longe, Musashi pensa que teria passado a vida procurando o Oni se Kojiro e seu pai não tivessem ensinado a espada. Eles levam as viagens econômicas ao extremo, com poucos suprimentos e uma esteira de palha como cama. A novidade de viajar com um amigo passa em uma semana, e começam a brigar por pequenas coisas. Musashi culpa Kojiro por levar tão poucas coisas, e ele responde que talvez não devesse ter deixado tudo para ele. Chama Musashi de protegido e mostra sua autossuficiência adquirida após a morte do pai, pescando habilmente. Musashi sai correndo, murmurando que provará ser um bom pescador. Logo após sair, Kojiro se arrepende da briga por algo tão insignificante, e admite que Musashi é mais habilidoso na luta. De repente, ele percebe alguém atrás e se vira para ver uma garota sombria. Enquanto isso, Musashi perde tempo pescando sem sucesso e se sente mal por brigar por comida. Vai até o local de pesca de Kojiro para se reconciliar, mas ele não está lá. O encontra deitado à distância. Em pânico, verifica o amigo e vê um ferimento de espada no rosto dele. Antes que Kojiro possa avisar, uma garota de cabelos verdes chamada Tsugumi aparece atrás de Musashi, o imobiliza e exige todos os seus objetos de valor, incluindo a Kagatsuki. Isso não seria interessante? Musashi, no entanto, se solta facilmente e luta com ela, achando-a leve e fraca, embora rápida e escorregadia. Quando ela está em desvantagem, saca um par de armas assustadoras, mas uma buzina soa ao longe, fazendo-a parar. Ela entra em pânico, já passa do meio-dia, e não quer irritar seu senhor, então rouba o Kitatsuki deles e foge. Desconcertados, os garotos a seguem para recuperar seu único meio de transporte. Ela chega à fortaleza de Kosameda-ban, onde se desculpa freneticamente com o capitão Hideo Kosameda pelo atraso, mas informa que roubou o Kitetsuki, como ele instruiu. Ao ouvir isso, Kosameda sorri calorosamente e a abraça, dizendo que ela está cumprindo seu papel como Bushi para unir a terra. Logo depois, Musashi e Kojiro chegam à entrada da fortaleza e percebem que encontrarão outro grupo de Bushi. Eles vagam pelos corredores intermináveis em busca de sua montaria. Tsugumi aparece na esquina e se oferece para mostrar o Kitatsuki, alegando que só queria pegá-lo emprestado, e diz 3 vezes para segui-la, o que parece suspeito, logo de início. Ao segui-la, eles veem melhor o interior da fortaleza e ficam surpresos com uma cidade animada e cheia. Seguman explica que os Kishin surgem em Hinomoto, então os bandos de Bushi devem estar sempre equipados para lutar. Assim, as fortalezas dos Bushi podem se mover e abrigar uma comunidade de fazendeiros, ferreiros, médicos e todos os recursos necessários. As famílias que habitam essas fortalezas estão lá há séculos. Assim, os bandos de Bushi são como grandes famílias que lutam unidas.
Ao mostrar isso, encontram duas crianças que querem lutar com Tsugumi, mas ela está exausta, então Kojiro entra no lugar dela e brinca com eles. Musashi continua comentando como a vida dos Bushi parece ainda melhor do que ele imaginava, e como não esperava ver tantas famílias felizes, mas o rosto triste de Tsugumi conta outra história. Embora todos na banda ajam como família, ela não tem parentes de sangue aqui. Ela tinha uma irmã mais velha, Tsubame, que admirava, mas um dia foi morta, deixando Tsubumi só. Musashi se solidariza, revelando que também está só. Mais tarde, o capitão Kosameda prepara um grande banquete para cumprimentar os dois e espera uma aliança com eles. Ele menciona que ao ver o Kitatsuki deles, percebeu pela qualidade que devem ser elite dos Bushi que já derrotaram muitos Kishin. Os dois riem timidamente, sem palavras. O capitão sugere que lutem juntos para eliminar os muitos Zonos perdidos na área. Assim, minimizam baixas e dividem o Kitetsu. Musashi pergunta o que é Kitetsu, e Kojiro também parece confuso. Ao descobrir que eles não sabem o que é Kitetsu, ele os considera inúteis e manda Tsugyui amarrá-los. Ela saca suas lâminas gêmeas, soltando chicotes verdes brilhantes para capturá-los, e pede desculpas com um olhar assombrado. O capitão ordena que seus homens os prendam e revistem seus pertences, pois podem ter outros Kitetsu escondidos. Com o bom Kagetsuki deles, Tsugumi se desculpa por falhar em trazer poderosos Kagetsuki para o Japão, Bushi para ele usar. Ele a chama de filha inútil e estúpida. O grupo está à beira da ruína, ficando sem lutadores de Kitetsu. Após muitas batalhas contra os Onis, ele quer defender a terra deixada pelo Sr. Tokugawa a qualquer custo, até planejando uma mobilização total no próximo ataque dos Onis. Tsugumi tenta protestar porque a maioria dos adultos na cidade são mulheres e idosos, mas ele a silencia, assustando-a com a situação. Com a cabeça fria, ela volta ao estado submisso e pergunta ao senhor o que fazer. Ele muda de hostil para caloroso e diz que sempre estará com ela, pois é inútil sem ele, então deve obedecer. Uau, isso é super tóxico. Depois, Tsugumi se aproxima dos garotos presos e pergunta se escondem algum Kitetsu. Vendo que não sabem o que é, explica que Kitetsu é o pó de ferro branco e brilhante que a banda de Kishin está se preparando para o ataque de Kishin, que os Bushi usaram para ganhar poder e lutar contra eles. O grupo precisa urgentemente disso, pois uma manada de Onis Kodama perigosos se aproxima do castelo. Musashi nota suas mãos trêmulas e a incentiva a compartilhar seus pensamentos. Ela percebe que está guardando muito, como se opor à mobilização total e odiar a ideia de todos morrerem. Ela chora e grita com Musashi para sair de sua cabeça antes de fugir. Mais tarde, os dois escapam graças à mira incrível de Kojiro, que pega a chave da cela. Encontram seu Kitetsuki, mas ouvem um som profundo ao longe, sinalizando más notícias chegando ao castelo. Ao mesmo tempo, no castelo, o Lorde Kosameda ouve sobre uma onda de Oni, e ordena que Tsugi comece a mobilização total. Ela resolve romper o silêncio e declara publicamente ser contra essa decisão. Furioso, Kosameda quase a soca, mas para e escolhe outra tática de manipulação. Ele chora, mostrando sua decepção por a órfã que ele tratou como filha por anos ter se voltado contra ele. Agora que ela é inútil, ele ameaça jogá-la do castelo, deixando-a pendurada na borda da grade. Ele menciona que ela não faz mais parte da banda e que viverá sozinha na natureza. Com medo, ela aceita, mas com a condição de que ele não a abandone. Ela se senta em frente ao quadro de seu Subayan e do Senhor. Pensa sobre como Kosameda tratou Tsubaime da mesma forma e reflete sobre o impacto que isso teve na confiança e bem-estar dela. Ela se dá conta de como essas ações afetaram profundamente suas emoções e sua capacidade de confiar nos outros. Ela conta à irmã que decidiu desafiar o Senhor para proteger os habitantes. Nesse momento, Musashi e Kojiro atravessam a parede da pintura com seu Kitetsuki. Eles conversam com ela, e ela oferece mostrar suas armas se eles a ajudarem em troca. Após entregar as armas, eles planejam levar os moradores para um local seguro. Enquanto isso, o Sr. Kosameda informa os civis sobre o grande enxame de Kodama Oni, que se aproxima do castelo, convocando-os para a batalha. No entanto, essas pessoas, que nunca viram a abelha em combate, ficam preocupadas e tentam fugir, mas soldados armados bloqueiam o caminho. Tsugumi chama a atenção lançando bombas de fumaça e afirma que o dever do Bushi é defender seu povo acima de tudo, enviando tantos não combatentes para o campo. Não é sensato, pois causará baixas irreparáveis. Devem se proteger até o enxame passar e buscar ajuda de Lord Tokugawa. Ela faz isso para distrair o Lorde e ganhar tempo para a fuga. Durante seu discurso, Musashi e Kojiro usam a fumaça para derrubar os guardas. Depois disso, ninguém impede a fuga dos habitantes, mas
Surpreendentemente, ninguém faz nada. Tsugumi percebe que todos ainda têm medo do Senhor, assim como ela. Ela crê que só lutando e derrotando-o, eles se livrarão do medo. Mas ele a derruba no chão logo no início da luta, pois foi ele quem a ensinou. Ele continua chutando-a no chão. Enquanto prega sobre como são fracos e indefesos sem ele, ele a levanta e ordena que o obedeça, dando-lhe um soco, mas ela, a mãe de Tsugumi, desafiadora, cospe sangue em seu rosto. Corajosamente, diz que não o ouvirá mais e ativa suas lâminas gêmeas para lutar novamente. Ela o amarra com sua corda verde, permitindo que os civis escapem da fortaleza antes da chegada do enxame Oni. Todos escapam, exceto o Lorde Kosameda e Tsugumi. Ela sabe que, mesmo fugindo agora, não sobreviverá. Ela se pergunta se sua irmã achará que fez a coisa certa quando a encontrar no céu, mas admite, ela pensa que gostaria de viver mais. Ouve a voz de Musashi e abre os olhos para vê-lo estendendo a mão do Kitetsuki. Ela segura a mão dele e sobe na moto para uma grande fuga. A cidade fortaleza está em ruínas após os Onis, mas as pessoas parecem mais felizes do que sob o governo do Senhor, graças à positividade de Tsugumi. Por isso, é um choque total quando uma mulher idosa se aproxima de Musashi e Kojiro, pedindo que a expulsem da fortaleza. Ela explica que, traído por todo o seu povo, o Lorde Kosameda enlouqueceu e está ainda mais obcecado por Tsugumi. Se ela voltar, cairá em suas táticas de manipulação. No entanto, a ideia de deixar sua amada fortaleza e seu povo a faz chorar. No fim, ela decide deixar a cidade e se juntar à banda. Os dois concordam. No dia seguinte, partem com a nova integrante. Tsugumi recebe uma despedida calorosa dos moradores, que a seguem com dentes de leão. A próxima parada é onde deve estar um Kishin azul. Com o cristal caleidoscópico, montam acampamento para o dia. Após percorrer uma certa distância enquanto todos dormiam, um Oni surge de uma toca e tira a espada de Kojiro. Musashi o segue com um bastão de metal e tenta acertar seu chifre, mas o bastão se parte ao meio. O Oni o leva a uma paisagem aberta cheia de espadas. Musashi está confuso quando um homem encapuzado diz que ele pode pegar uma das belas espadas emprestada para derrotar o Oni. Ao ver que ela devorou as espadas de Kojiro, ele reage e pega uma delas. Ao levantá-la, é envolvido por energia pura e seu corpo é perfurado por espinhos. Sentindo o braço em chamas, usa essa nova força para desintegrar o Oni. Ele fica surpreso com o poder da espada. Ishido diz que ele usou só uma lâmina Kitetsu. O pó de ferro do Oni é absorvido pela lâmina, como com a banda Takeda. Mas, de repente, ele se recupera e se desculpa muito com Shiro, dizendo que não precisava dela, pois era uma espada ruim. No entanto, ele percebe que Musashi tirou mais poder dela do que esperava, e se pergunta se ele é quem estava procurando. Nesse momento, uma mulher entra e o repreende por usar sua espada. Confusão. Isso o faz divagar sobre as complexidades de cada bela espada. Ela pede desculpas pelo mestre e os dois saem. Musashi pergunta quem são, e eles dizem ser cães de aluguel sem nome. Kojiro e Tsugumi chegam para ajudar Musashi. Ele responde e quer apresentá-los às pessoas misteriosas, mas elas sumiram com todas as espadas quando o bando chegou. Ele conta o ocorrido, mas eles acham difícil acreditar e perguntam se ele tem certeza de que não estava sonhando. Ele está certo de que tudo era real, e mal pode esperar para usar uma lâmina Kitetsu novamente, mesmo sem saber o que é. Tsugumi mostra suas lâminas gêmeas, feitas de Kitetsu, o único material que permite cortar o chifre de um Oni. Fascinados, Musashi e Kojiro acham que esse material e armas são raros, e ficam animados para procurar algumas, mas Sugobi diz para comprarem uma. Ela explica que toda vez que um Kishin surge, um grupo de bandas de Bushi também o segue. Naturalmente, comerciantes aproveitam e vão a esses locais para vender diversos produtos, incluindo armas Kitetsu. Ela os leva a um desses mercados para que comprem suas primeiras lâminas de Kitetsu antes de começarem suas missões de caça aos Oni. Musashi fica impressionado ao ver um mercado tão movimentado e repleto de Bushi. Todas as mercadorias são vendidas pelo maior lance em leilões, usando Kitetsu como moeda em unidades fixas chamadas Sen. As lâminas de Kitetsu, sendo as maiores atrações, são leiloadas por último. Enquanto isso, vão a uma loja de ramen para comer. Durante a refeição, um homem mais velho e bêbado pergunta de que banda fazem parte, e percebem que ainda não escolheram um nome. Isso diverte muito o rapaz, que sai rindo como se tivesse visto alguém sentar em uma almofada de pum em um primeiro encontro. Tsugumi explica que escolher o capitão é crucial, pois facilita entender as ordens que a banda deve seguir, e a banda é nomeada com o sobrenome do capitão. Sem hesitar, Musashi sugere Kojiro como capitão, explicando que ele não tem sobrenome
e de qualquer forma, não têm nome de família. O importante é que se compartilham o mesmo sonho, não importa. Isso resolve a questão mais rápido e de forma mais limpa do que se esperava. A banda dele se chama Kanemaki Band. Chega o leilão das lâminas Kitetsu, e uma multidão animada se reúne. 25 espadas serão leiloadas pela banda Ryuzoji. Musashi se pergunta em qual deve focar. O chefe dos ferreiros da banda Ryuzoji, Osofu Mitsuru, diz que ele deve comprar qualquer uma sem pensar muito. Ele se apaixona à primeira vista pelo bushi, e suas armas se atraem fortemente. Ao saber que ele nunca comprou uma lâmina Kitetsu, ela diz que é um grande dia, pois escolher uma lâmina é um rito de passagem. Após um tambor, os interessados ficam em frente à lâmina desejada. Musashi escolhe a espada preta e vermelha, o Dachi de Enma, talvez por combinar com sua roupa. Kojiro hesita um pouco antes de escolher a Katana Vorpal Cherry Blossoms, pois percebe que ninguém a nota e se identifica com ela. Alguém abrace esse cara. Osafune diz que eles têm bom olho e devem segurar suas espadas. Musashi vai primeiro e sente algo estranho. Osafune e Tsugumi explicam que ele está sendo testado pela espada, para ver se é digno de ser um bushi, e empunhar a lâmina. Só depois de passar por ele, a pessoa pode usar a lâmina. Kojiro segura a katana e sente o pulso acelerar. Algo forte percorre suas veias. Ele passa por uma experiência de quase morte. Sua vida passa diante dos olhos. Ao terminar, a espada brilha com uma aura azul e asas de pedra surgem de seu corpo. Assim, ele se torna o dono da lâmina Kitetsu. Ele vê outros homens bushi brilhando em cores. Osafune explica que todos os arbustos têm almas coloridas, e os minerais nas lâminas brilham conforme sua cor. Dependendo da cor, que são 5, uma lâmina Kitesta tem poderes diferentes. A azul de Kojiro é comum, e segundo Asafune, cada grupo deve ter pelo menos uma vermelha. Musashi ainda flutua no ar durante o julgamento. Na sua consciência, ele está de volta à sua cidade natal, Tatsuyama, imersa em uma atmosfera sinistra. O barulho dos adoradores de Oni ressoa, e ele percebe que voltou ao passado, vendo o pai de Kojiro, Jazai. Nos momentos finais antes da execução, Jazai olha para Musashi e diz algo inaudível. Ele tenta entender, mas é puxado da memória e vê uma mulher desconhecida. A garota à sua frente diz algo inaudível e o abraça. Ele relaxa, achando-a calorosa e reconfortante, mas ela se transforma em uma figura gigante e musculosa, puxando seus braços e gritando que não o quer. Ele volta ao mundo real, cercado por uma aura negra sinistra, com espinhos negros brotando de seu corpo. Osafune reconhece a aura das lendas e teme ser deixado. Musashi tenta outras espadas, mas é envolvido pela mesma aura negra e falha em todos os testes. Quando está prestes a testar a 7ª espada, Osafune finalmente lhe dá a má notícia. Ela explica que aqueles com almas negras queimadas são rejeitados por todas as lâminas Kitetsu, e não há como mudar isso. Ele não tem escolha, a não ser desistir de ser um bushi. Isso é um golpe terrível para ele, pois sonhava em ser um bushi desde que se lembra. Kojiro e Tsugumi tentam confortá-lo quando, de repente, um enorme Oni parecido com um touro pousa entre eles. Os alarmes disparam para sinalizar a chegada de um Kishin no cume, enviando Oni menores para atacar a cidade. Pela primeira vez, Musashi sente medo porque sabe que não pode derrotá-los. Kojiro o salva a 1 centímetro de ser morto, usando sua nova lâmina Kitetsu. Com seu novo senso de poder, ele salva uma mãe e filho de um Oni, e eles o agradecem. Fica admirado ao receber gratidão por sua espada, algo que não ocorreu em Tatsuyama, após exterminar os Bull Onis. Musashi vê Kojiro ser elogiado e aceita seu destino como não-bushi. Diz que se Tsugumi o deixar, se juntará aos outros na cúpula contra os Kishin. Sem dizer nada, Kojiro se afasta e começa a andar, e Tsugumi o segue hesitante. Sozinho, o espadachim sem nome, Shiro Inukai, aparece e diz que viu seu teste de espada. Revela que também tem a mesma aura negra e que Musashi pertence a eles. Explica que pode ser poderoso e usar as lâminas Kitetsu, se aceitar o sentimento da prova da espada e as pedras negras no corpo. Depois, ele demonstra usando sua espada para cortar um grande quadrado no chão, criando um poço gigante. Ele lança uma lâmina Kitetsu em Musashi e diz para testar a espada e se tornar uma lâmina Kitetsu forte. Confuso, Musashi diz que não quer virar uma espada, pois quer lutar com seus amigos. É um enigma, e o homem sugere que seus amigos também virem espadas para derrotarem os Oni juntos. Musashi rejeita essa ideia por algum motivo, então o homem o empurra com a lâmina Kitetsu pelo poço. Enquanto isso,
Kojiro corre para a montanha, com Tsugumi gritando para que ele se acalme. Ela pergunta se foi certo deixar Musashi quando ele estava tão mal. Ele diz que não havia nada que pudessem fazer para melhorar seu ânimo, então decidiu seguir em frente e esperar que Musashi se recuperasse. Tsugumi pensa que a aura negra pode ter outro significado, pois é rara e só aparece em lendas. Talvez indique que ele é de uma família lendária com poderes incríveis. Kojiro diz que seus pais eram fazendeiros comuns, enquanto ele era o último garoto bushi da cidade, vivendo isolado com o pai para evitar os moradores. Passou a infância sozinho, até que Musashi, sempre esquisito, o encontrou e quis aprender a manejar a espada, mesmo sendo tabu no resto da cidade. Seus pais eram boas pessoas, não se deixavam levar pelos preconceitos da sociedade e aceitavam Kojiro e seu pai, então foi triste quando ambos adoeceram e faleceram. Se não fossem seus pais, Tsugumi se pergunta por que as lâminas Kitetsu rejeitam Musashi. No poço, a mulher de antes, Nano Inusaka, retorna e pergunta o que aconteceu com Musashi, após saber que ele foi jogado lá. Ela acha que Shiro lhe contou mentiras doces para se aproximar e confirmar que a deusa obsidiana estava nele, depois o empurrou no poço. Ela sente pena dele, pois sabe que uma decisão terrível o espera. Musashi, caindo há algum tempo, interrompe sua queda ao agarrar a lâmina Kitetsu lançada atrás. Após o contato, pedras negras saem de seu corpo, e ele deve escolher entre cair no magma quente. O filho de Blasphemers foi morto por um homem que o transformou em pedra negra. Musashi ignora a dor e usa as pedras para subir a parede, mas uma voz feminina diz que não permitirá. Mais pedras saem de seu corpo, fazendo-o cair no magma. Ele se vê com a deusa obsidiana, que pede para ele ficar com ela. Ele recusa, pois quer lutar com os amigos, e ela volta à forma demoníaca, dizendo que não precisam dele. Ela o faz lembrar quando seus pais e muitos outros morreram em uma epidemia. Os locais culparam seus pais pela tragédia por falta de fé no Zoni e por mostrarem compaixão ao povo Bushi. Ninguém quis acolhê-lo após ele ficar órfão, até que uma família concordou em criá-lo, com a condição de que ele não chamasse atenção. Eles não queriam ser conhecidos como ajudantes do filho dos blasfemos. Ele fez o que lhe pediram até que um dia, um dos homens da família esqueceu o almoço para o trabalho, e ele foi entregá-lo em público. A família ficou envergonhada por acolhê-lo, e por isso, parou de reconhecer sua existência. Desesperado por afeto e por ser útil, quando alguém disse para ele atirar uma pedra no pai de Kojiro na rua para provar que não era como seus pais, ele jogou e disse que todos os outros Bushi deveriam morrer. A deusa diz que sempre quis ser útil, por isso faz o que faz. Ela só quer ser um Bushi, para ser útil e apreciada por seu amigo. É impossível que alguém assim use uma lâmina Kitetsu. Pedras negras começam a crescer em seu corpo quando ela diz que eles compartilham a mesma alma, e ela corre o risco de ser capturada se ele lutar sem as habilidades necessárias. Portanto, eles devem permanecer juntos neste espaço fechado para sempre. Enquanto seus corpos ficam envoltos em rocha, Kojiro e Tsugumi chegam ao Kishin no topo. Eles ficam surpresos ao ver que o Kishin não tem cabeça e se perguntam se está morto, mas Tsugumi diz que ele teria se transformado em Kitetsu se estivesse. Kojiro sabe que Musashi voltará para ajudar, então decide procurar seu ponto fraco por enquanto. Mas nenhum arbusto acha seu chifre, então ele supõe que está na cabeça faltante. Shiro surge no Kishin e confirma que acertou. Cercado por homens de um bando Bushi, os elimina levantando a espada. Ele diz que veio pegar todas as lâminas Kitetsu e matar todos. Os homens do Bushi não são fáceis, então tentam derrubá-lo, mas ele os surpreende. Ele ouve o nome de Kojiro e vai atrás dele, dizendo que a morte de um Bushi é gloriosa, pois sua alma reside na lâmina e Musashi já é uma lâmina Kitetsu. A deusa obsidiana está satisfeita que Musashi se tornou pedra negra, pois agora não precisa mais se preocupar com a segurança deles. Mesmo assim, ela vê uma luz verde à distância, e fica desanimada ao perceber que nem esconder o corpo dele no magma foi suficiente. Musashi é retirado do poço de magma por Nanao, que esperava que ele já estivesse totalmente transformado em pedra negra. Musashi agradece e corre para ajudar seus amigos na cúpula. Ele sabe que a deusa obsidiana estava errada sobre ele querer ser um Bushi. Um flashback mostra que ele foi à casa de Kojiro mais tarde para se desculpar. Ele se sente muito mal por ter dito algo tão cruel. Seu pai entendeu a situação difícil em que ele estava e já o havia perdoado. Disse que ele o salvou ao mostrar compaixão quando ninguém mais o fazia. Então, não importava o que acontecesse. Ele queria que ele tivesse uma vida longa e feliz. Depois disso, ele acolheu Musashi e o criou como filho. Ele aprendeu com sua nova figura paterna que ser um Bushi significa jurar lealdade ao que você preza e nunca voltar atrás. Kojiro percebe que Shiro o está perseguindo e o enfrenta,
mas é derrotado e quase morre até Shiro perceber Musashi chegando e parar. Kojiro e Tsugumi ficam felizes ao vê-lo e perguntam se ele pode usar a lâmina Kitetsu, já que está com uma. Musashi diz que não brilha como os outros arbustos, mas a pedra negra parou de sair de seu corpo, então deve ser progresso, certo? Nanao chega e pede desculpas ao mestre Shira por eliminá-lo antes de virar pedra, prometendo matá-lo como compensação. Ela desmonta sua lâmina em 7 lâminas que atacam como rodas assassinas. Musashi tenta desviar e atacá-la, mas é repelido por um campo de força. Ele percebe que precisam derrotar as 7 lâminas para alcançá-la. Então Kojiro faz um plano. De repente, Musashi e Tsugumi se separam, enquanto Kojiro enfrenta Nano. Nano, visando Musashi, lança suas 7 lâminas, mas Tsubumi a segura com chicotes, como planejado. Com as lâminas presas, Musashi corta uma. Ela acha que é só um arranhão, pois ainda tem 6 lâminas, mas Shiro entra na arena. Ela tenta explicar que não é necessário lutarem juntos, pois ainda consegue lidar com eles. No entanto, ele responde condescendente que não vão lutar juntos, pois não precisa da ajuda dela, que considera fraca. Com um golpe de espada, ele vira a montanha, derrubando a maioria dos homens de arbusto. Musashi, Kojiro e Tsubui mal conseguem se segurar. Shiro esculpe a montanha para derrubar os homens Bushi, vendo-os como insetos fracos tentando derrotar os Oni. Ele crê que a forma certa de vencer os Oni é sendo o Bushi mais forte, com a lâmina Kitetsu mais poderosa. Ele golpeia o chão com a espada, criando uma onda de choque que derruba todos. Musashi pensa que acabou, mas a deusa obsidiana surge e usa sua força restante para parar o tempo e a vida. Shiro quer salvá-lo, pois se ele morrer, Shiro a capturará para obter seus poderes. Mas ele rejeita o resgate, sabendo que não pode viver sem companhia. A deusa valoriza sua habilidade de fazer aliados, essencial para humanos vencerem ou os fortes Oni. Então, ela lhe confia seu poder e volta no tempo. Grandes pedras negras surgem na montanha, atraindo a energia das lâminas Kitetsu como imã. Shiro perde sua espada, capturada por Musashi, agora com longos cabelos negros após se fundir com uma deusa. A captura desfaz a técnica Mountain Flipping, salvando os Bushi. A deusa então usa a lâmina Kitetsu com seu corpo como receptáculo. Nano tenta atacar, mas ela desvia a energia da lâmina, explicando que a pedra negra controla a energia, repelindo-a ou atraindo-a como um ímã poderoso. Mas aqueles com essa habilidade não podem usar as lâminas Kitetsu, pois se confundem com o vórtice magnético. Kojiro vê que isso tornaria Musashi invencível, mas ela adverte que é temporário, pois sua existência é frágil e perde poder rápido. Quando precisar dormir de novo, ele precisará dos amigos para derrotar Shiro e Nano. Ao ouvir isso, Kojiro promete que Musashi nunca morrerá. No tempo limitado, ela usa a energia de todas as lâminas próximas para atacar Shiro e Nano, mostrando a força unificada de sua consciência. A deusa diz a Musashi que lutará pela última vez no mundo imortal antes de dormir, lamentando que o pai de Kojiro, Jisei, morreu antes de terminar o que começaram. Depois de dizer isso, ela ataca com força para afastar Shiro e Nanao. Musashi volta ao normal, e Kojiro e Tsugumi correm para abraçá-lo. Asafune e sua banda agradecem por salvar suas vidas, e oferecem uma lâmina Kitetsu nova para substituir a quebrada por absorver muita energia. Os outros Bushi notam um buraco onde o Kishin decapitado deveria estar, e se perguntam para onde ele foi. Em outro lugar, Shiro e Nano escapam com o Kishin capturado graças à sua técnica de esculpir. Mesmo derrotado, ele está feliz por encontrar a deusa de obsidiana, e acredita que a capturará na próxima vez. No dia seguinte, Musashi tenta novamente a prova da espada diante de uma plateia com a mesma lâmina da última falha. Porém, Kojiro e Tsugumi acham que a pedra negra não aparecerá agora, pois a deusa está dormindo. Ele respira fundo e pega na espada. Um brilho vermelho intenso o envolve, e ele passa no teste gloriosamente. Todos o parabenizam pelo brilho vermelho, a mais rara das 5 cores. Depois, ele chama Kojiro e pergunta se seu pai mencionou a deusa obsidiana, pois ela falou como se o conhecesse. Kojiro diz que não sabe, só deixou o pergaminho da katana e a montaria Kitetsuki. Isso faz Musashi se perguntar onde Jisai conseguiu um Kitetsuki, já que ninguém na aldeia tinha. Talvez ele tivesse um contato fora de Tatsuyama. O acampamento dos Bushi se dissolve mais tarde, mas Musashi e Tsugumi não se movem porque Kojiro saiu por um tempo. Ele volta e explica que foi buscar suprimentos e um mapa de Inomoto.
parece motivado a explorar o mundo cheio de mato que seu pai mencionou por tanto tempo e descobrir o melhor. Eles vão para o leste. No caminho, Musashi salva a princesa Michiru Sarutere, filha do chefe Saruatari, de um Oni. Ela vai se juntar à aliança Usagi para uma batalha no Porto Harima, que decidirá o destino da nação. Em gratidão, ela oferece carona. Eles veem no mapa uma área preta na direção desejada e se perguntam o que é. Michiru sugere que se juntem a ela e sigam para o sul, pois a área negra é um gigante chamado Kishin Negro, o primeiro Oni em Hinomoto. Ela explica que os humanos não podiam derrotá-lo quando chegou. A humanidade se dividiu em dois grupos: os Bushi, que juraram derrotar o Oni, e os que decidiram adorá-lo como Deus. Estes alimentaram tanto o Kishin com minério que ele cresceu e cobriu metade do continente. O pai de Michiru lidera um dos mais fortes bandos de Bushi e é um dos 5 generais, dedicando-se a derrotar o Black Kishin. Depois, a princesa continua sua jornada. Kojiro e Musashi se perguntam se Juzi sabia algo sobre o Kishin negro e verificam o pergaminho novamente. Tsugumi diz que todos em um grupo de Bushi têm esses pergaminhos e identifica o selo da aliança Usagi, confirmando que o pai de Kojiro foi membro do grupo Usagi. Kojiro deseja saber mais sobre seu pai e propõe uma viagem ao porto de Harima. Musashi e Tsugumi concordam com a ideia e decidem acompanhá-lo. Eles partem cheios de esperança, ansiosos por novas aventuras que os aguardam. Ao chegarem no porto, ficam maravilhados com o que veem e percebem que a jornada realmente valeu a pena. A beleza do oceano toca seus corações de maneira profunda e inesquecível. É difícil não notar a banda Uozuji com seu grande emblema, bandeiras e a fortaleza móvel gigante Castelo Shiryu no horizonte. O trio vai direto ao castelo para encontrar o Sr. Uesugi e perguntar sobre o pai de Kojiro. No entanto, são barrados no portão por Nao, da primeira divisão Yozugi, que diz que o senhor está ocupado se preparando para a batalha e não pode atender a todos que querem um autógrafo. Ele pergunta de que clã são, e Musashi afirma que são da banda Kanemaki. De repente, o ar fica pesado, como se não devessem estar ali. Nao manda os guardas prenderem eles para interrogatório, pois são forasteiros. Mas Musashi começa a lutar. No entanto, seu rosto bate no chão quando é surpreendido por um punk de cabelo laranja com piercings nos lábios. O homem diz a Nao que Musashi é fraco e não vale a pena se preocupar. Antes que a situação piore, um helicóptero com o brasão de Uesugi pousa no porto. Todos, incluindo Tsugumi, se curvam, esperando o Sr. Uesugi. Musashi e Kojiro aguardam ansiosos pelo homem com todas as respostas. Mas, em vez disso, surge Naotora, capitão do Takeda Band. Musashi corre até ele e o cumprimenta como velhos amigos. Mas Naotora nem o reconhece. Musashi fica envergonhado ao perceber que não se lembra dele. Naotora rapidamente interrompe e ri. Aliviado, Musashi o chama de grande idiota. Isso surpreende todos ajoelhados, inclusive Tsugumi, que pergunta em pânico como ele é tão casual com o capitão do bando Takeda e um dos 5 grandes generais. Nai lembra que faz tempo que ele não é um idiota irritante e informa a Naotora que o trio deve ser preso, mas Naotora intervém dizendo que são seu povo. Depois, ele vai ver o líder do Uzuvi, recusando Musashi e Kojiro. Mais tarde, o vice-capitão do Takeda Band, Shunhai, e o membro sênior, Ashi, cuidam de Musashi, Kojiro e Tsugumi. Eles pegam um barco para o castelo de Shiryu, e Musashi tenta se aproximar deles, esperando que o grupo Takeda esteja lá. Kojiro está em uma pousada para ver o Sr. Uzugi, mas Shunhai diz que ele nunca poderá encontrá-lo, pois os Bushi, especialmente o clã Uzuji, não tratam bem forasteiros e não têm nada a oferecer para serem exceção. Vendo Kojiro desanimado, Musashi o consola dizendo que descobrirão sobre seu pai durante a próxima luta de Kishin. Arashi corta a ideia pela raiz, explicando que o Kishin que enfrentarão em Awaji é Yamada no Orochi, num nível totalmente diferente do Kishin anterior. Se valorizam seus membros, devem evitar. Ele é um dos 4 flagelos, descendente do Kishin negro OG. Derrotá-lo é um passo para vencer o Black Kishin, pois o que os 4 flagelos consomem faz o Black Kishin crescer, maior. No entanto, é mais fácil falar do que fazer, pois ele está invicto há 150 anos. Ao chegar ao castelo Shiryu, o trio se afasta de Shunhai e Oshi para buscar informações sobre o pai de Kojiro. Com a corda mágica de Tsugumi, Musashi entra na cidade densa, contornando as muralhas. Ele aprecia a vista deslumbrante do alto de um telhado. Mas ele não está sozinho. Um homem com corpo esculpido como deuses gregos, cabelos prateados e peito tatuado, senta-se ao lado dele.
Ele admira a vista e diz a Musashi que vem aqui antes de cada batalha para lembrar que quem arrisca a vida pelo clã tem uma família esperando. Ele se levanta, veste um roupão e prende o cabelo. Nao aparece novamente e diz ao homem que todos aguardam suas ordens. Então Musashi percebe que falava com o Lorde Tatsuomi Yosugi. Nao não o repreende por sua rudeza, mas Tatsuomi não se importa, contanto que ele seja aliado. Bushi Hoops, ao saber que Musashi é forasteiro, o Lorde se torna hostil e manda Nao levar ele e seus amigos ao quartel. Uma punição leve pela conexão com Naotera Takeda, já que invasão é punida com morte. O trio é levado acorrentado ao quartel, onde Musashi é separado dos outros dois e obrigado a se juntar a outra unidade imediatamente. Ele percebe que as pessoas na sala parecem divididas em facções que ainda não confiam umas nas outras e estão competindo pelo domínio. Eles escolhem o líder entre eles, determinando quem é o mais forte. De um lado, um nerd de cabelo verde, Katsumi Amako, se apresenta para representar a Amako Band, pois é filho do capitão da... Outro lado, o punk de cabelo laranja se apresenta como Akira Shimazu, da Shimazu Band. Logo, a discussão vira xingamentos e debates inúteis. Musashi fica feliz que a princesa Michiru está em sua unidade, mas ela parece preocupada, pois a batalha será perigosa. Um amigo expressa desagrado com os dois discutindo liderança. Então Musashi entra na disputa, esperando abrir caminho. O Sr. Tatsuomi o chama de novo. Eles decidem resolver a questão lutando com pontas cegas das armas. Katsumi e Akira formam uma dupla com Musashi. No início, Musashi bloqueia os ataques, sentindo-se bem. Mas Akira usa sua lâmina Kitetsu nos sapatos, empurrando Musashi contra a parede. Akihiro, então, se impulsiona no ar, girando como um twister de cabeça para baixo, usando o impulso e a força do corpo. Akihiro e Katsumi começam a atacar Musashi intensamente, até que ele acabe nocauteado. Quando ele acorda, observa que Katsumi está de joelhos, mas ainda não aceita a derrota. Quase derrotado por Airo, Musashi intervém e estende a mão para Ayuro, aceitando-o como líder, reconhecendo que é bom ter alguém tão forte no comando. Katsumi, mesmo relutante, aceita a mão de Musashi para se levantar. Airo chama a atenção dele por sua falsidade, acusando-o de apenas fingir ser amigável porque deseja garantir um bom lugar na unidade. Ele sustenta essa afirmação explicando que ninguém gosta de alguém que acabou de limpar o chão com ele, e que a primeira coisa que fez ao entrar na sala foi examinar todos, como se isso determinasse quem merece ser bajulado. Katsumi tenta defendê-lo, mas Akihiro também o critica, dizendo que já havia desistido da luta e que estava feliz por Musashi. O fato de ter esquecido dele deu-lhe um motivo. Ele deve ser divertido em festas. Depois, torna-se o comandante da unidade. Mais tarde, intimida sua unidade, deixando claro que insubordinação é inaceitável. Musashi tenta falar, dizendo que ninguém será honesto se ele for tão assustador, mas Airo diz que não é necessário. Ele continua, dizendo que, em sua cidade, os Oni eram adorados como deuses, e quem os desafiasse deveria ser tratado como um deus. A maioria das pessoas que se opunha ao governo deles era tratada como escória. Esperar obediência cega de todos não é uma atitude correta. Akira, por exemplo, chama-o de pirralho e dispensa todos ao seu redor. Ninguém apoia Musashi, e todos acabam saindo chorando. Musashi tenta buscar Kojiro e Suji, mas ao vê-los bem com a unidade, ele decide ir embora, percebendo que eles o esqueceram. Está tudo bem, Musashi. Todos nós entendemos. No dia seguinte, a unidade de Musashi é escolhida para o primeiro deslocamento à ilha. Akiro instrui que seu trabalho é apenas prender os inimigos, deixando os golpes finais para o grupo Shimazu. Musashi apenas desperdiça energia ao se opor. Ele se isola no canto do navio, descascando batatas, onde conhece Noguchi, com um nariz que faria Voldemort invejar. Eles fazem parte da mesma unidade, e segundo Noguchi, ele e Musashi são como duas ervilhas em um podcast. Mas Musashi só diz que ele é irritante. De repente, o navio é atacado por um unicórnio marinho feio. Como os Onis menores, Musashi age para provar seu valor e ataca o chifre, mas sem efeito. Ele fica no chifre e tenta cortá-lo, mas continua intacto. Um Oni surge atrás dele, mas ele tem uma armadura espessa. Então uma flecha carmesim o atravessa, salvando Musashi. A flecha vira nossa conta nervosa favorita, Nao, que lança um ataque que destrói todos os Oni, mostrando sua classificação na primeira divisão. Após a vitória, ele grita com seus homens por má posição, mas é calado ao lembrar que sua rigidez afastou suas 7 esposas. Uma segunda onda de Oni surge, agora em centenas. Todos ficam apavorados,
Mas Nao usa sua lâmina Kitetsu para criar correntes, prendendo e destruindo os chifres de vários Oni. Isso traz esperança a todos, e Akihiro mata um Oni com sua lâmina Kitetsu. Musashi não entende por que não consegue cortar os chifres dos Onis. E Noguchi explica que os Onis têm chifres duráveis, que só podem ser destruídos. Eihiro é um dos líderes da unidade, com um circuito que canaliza a energia de várias lâminas. Eihiro canalizou as energias das lâminas do grupo para aquele golpe. O próximo Oni que ele derruba é com a ajuda de Katsumi e seu bando, que o restringem. Ver todos os Bushi juntos para eliminar os Oni faz Musashi perceber que ele era o único que não agia como um Bushi, apenas chamando atenção. Após voltarem à praia, a autoestima de Masashi cai tanto que pensa em fugir. Mas Katsumi o conforta dizendo que não há problema em não saber muito sobre o Kitetsu Blaze ainda, e que isso significa que ele tem muito espaço para crescer em força enquanto aprende. Isso reacende o espírito de Musashi, e ele pergunta a Katsumi por que quer tanto ser o comandante da unidade. Ele diz que a ilha de Awaji é a cidade natal de seu grupo, e que, com a chegada do Yamato no Orochi, perderam tudo. Tornar-se comandante da unidade é sua forma de retomar o controle. Sua motivação inspira Musashi, que decide se dedicar totalmente a essa chance. No dia seguinte, ele treina a luta Kitetsu Blade com Katsumi, cujo método de ensino é rígido. Katsumi ensina a usar a energia da lâmina, atacando-o até que ele aprenda. Michiru observa de cima enquanto enfrenta seus próprios demônios internos, que são seus problemas com o pai. Na verdade, ela é uma espiã, enviada pelo pai para encontrar o hospedeiro da deusa obsidiana e eliminá-lo antes que outros o descubram. Ela está desesperada para concluir essa missão, pois, sem ela, é uma inútil. Para seu pai, ela se destacava entre tantos filhos, porque era a única que sabia manejar uma lâmina Kitetsu. E ela teme perder seu valor e ser esquecida. E seu pai certamente voltará a ser um lixo. Desde que conheceu Musashi, ela sabia que ele era quem deveria matar. No entanto, por uma piada do destino, ela se apaixonou por ele, pois foi a primeira pessoa a sorrir para ela sem esperar nada. Por isso, mente para o pai dizendo que ainda não encontrou o hospedeiro e pretende continuar protelando. Desde que ninguém descubra que ele é a deusa obsidiana, Musashi chama Michiru para praticar a conexão das energias das lâminas. Ela fica vermelha ao pensar na ideia de se conectar com ele e rapidamente corre para ajudar. Inicialmente, ele consegue se conectar com a energia dela, mas de repente, cristais negros começam a emergir ao redor e formam um grande aglomerado flutuante. Michiru percebe que as pedras negras começaram a ressoar, e seu pai entende que o cristal está se movendo. A mensagem indica que os Black Dogs querem saber onde estão. Ela avisa Musashi, do A Daisy, que precisam fugir. Enquanto isso, os Bushi no chão tentam quebrar os cristais, mas lâminas comuns não funcionam. A tática da primeira classe Uesugi, Kuroko Usami, usa sua poderosa espada para lançar uma prisão que prende o cristal. Ele desaparece, fazendo Musashi e Michiru voltarem ao normal. Eles são cercados por Bushi, incluindo Kuroko e Tatsuomi. Após o conselho, Tatsuomi chama Musashi de espião inimigo e o amarra quase nu em uma cruz como espetáculo público. Michiru quer salvá-lo e usa suas pedras negras para contatar seu pai. Yataro Kuroko, já suspeitando que Michiru fosse espiã dos Black Dogs, intercepta a mensagem para localizar o esconderijo no cume da montanha Yuzuruha, na ilha Awaji. Deixaram Michiru livre porque ela levaria ao esconderijo do Black Dog. Tatsuomi prepara seus batalhões contra Yamada M no Orochi, um inimigo difícil com defesa que bloqueia lâminas Kitetsu. Ele promete uma fortaleza para quem derrubar um dos Kishin's Eight Horns. O bando Shimazu mal espera pela recompensa. Mas Nao informa a Eihiro que sua unidade não participará da batalha porque duas tropas estão sob suspeita. Até que sejam liberados, a unidade não será bem-vinda no campo de batalha. Akihiro foge sem uma palavra. Enquanto isso, Michiru invade a jaula de Musashi e o liberta. Logo depois, Akihiro entra, tocando Musashi pelo fato de que ele se importou em vir libertá-lo. Caramba, ele está errado. Akihiro aponta sua lâmina e ameaça para que conte tudo à cúpula e limpe o nome de Shimazuban. Nesse momento, um grupo de Oni os embosca. Não são Oni comuns, eles falam. Chamam Michiru de irmã mais velha e dizem que vieram ajudá-la a recuperar a deusa obsidiana. Michiru fica paralisada, sem palavras, e Musashi pergunta o que eles querem dizer. O Oni mais falante, Minami, responde por ela. Fingir ser boazinha foi uma encenação para achar a obsidiana, deusa hospedeira, e descobrir como matá-la. Musashi espera que ela negue, mas ela admite com lágrimas nos olhos. Então, cristais negros surgem de suas costas, e a projeção de um velho gordo aparece, dizendo para matá-lo e voltar para casa.
Ela diz que o homem é seu pai e fez tudo para ganhar sua confiança, mas se arrepende. Musashi tem um breve flashback de quando sua aldeia o forçou a jogar uma pedra no pai de Kojiro. Como ela não reage, Minami força sua mão, mas ele pega sua espada e corta os dedos da Oni. Ele segura a mão de Michiru e foge com ela, dizendo que não há problema em querer que sua família se importe com ela. Minami quase morde ele, mas Michiru se joga, pronta para se sacrificar. Os 3 Oni começam a devorá-la, mas Nao e Kuroko chegam e desmembram eles. Seus corpos se regeneram rápido e exigem que os Uesugi entreguem a deusa obsidiana para ter esperança de misericórdia. Isso faz Nao e Kuroko se perguntarem quem, Michiru ou Musashi, é o hospedeiro da deusa. Musashi entra em pânico porque Michiru não reage e suas pedras sangram. Kuroko usa a energia da lâmina para selar as feridas e parar o sangramento, e de repente age amigavelmente. Os Oni, exceto os 3 principais, são eliminados. A mais velha, Mishima, se entrega e eles a ajudam a aumentar sua força. Vê? Pelo menos esperam o consentimento. Os Bushi ficam chocados com a rapidez com que se voltaram contra alguém que chamavam de irmã e seu pai, apoiando-o abertamente. Minami e o outro Inawami crescem e bloqueiam mais o ataque de Nao. Os Oni se inundam e, sob ordens de Minami, seguem para a cidade principal. No castelo, enquanto continua comendo sua espécie para ficar mais forte, Yataro ordena que ela e Inawami devorem Michiru, por ser traidora. Musashi, irritado, explica que sua ideologia é que os mais fortes podem monopolizar recursos dos mais fracos. Até os Bushi lutam assim, os do topo se alimentam da força dos outros. Tatsuomi se aproxima e parece atacar colegas. Kuroko explica que ele é lâmina amarela, melhorando traços físicos e equipamentos dos aliados. Tatsuomi responde à declaração de Yotaro, dizendo que é bom ganhar força dos outros, mas também é prazeroso compartilhá-la. Com sua nova força, os Uesugi Bushi derrubam os Oni, incluindo Inawami. Sua habilidade notável é criar elos de energia de lâmina com dezenas de homens, enquanto o elo comum suporta até 5. Isso é possível pela forte união do bando Uesugi, sob a liderança de Tatsuomi. Com o circuito de energia em forma de dragão, Nao consegue vencer Minami e conquista o Bushi. No entanto, ainda não é hora de relaxar, pois é bastante estranho o fato de os Oni terem conseguido invadir o castelo, que estava protegido por uma barreira. Nao imediatamente ordena uma varredura minuciosa, mas logo a resposta aparece. Shiro, com orgulho, assume o crédito e exibe a espada de Tatsuomi, afirmando que conseguiu tomar a espada do líder deles. Alma. Os Uzugi o amarram com cordas e criam um circuito de energia de lâmina com Nao no controle, mas ele se rompe antes de atacar. Ele percebe seus homens infectados, cortando a conexão. Nesse instante, o aliado de Shiro, Seroko, se teletransporta para ajudar a derrotar os Uesugi. Eles tentam se reconectar, mas o movimento especial de Seroko é cortar os circuitos de energia. Shiro avista Musashi na multidão e o encara, dizendo que um dia ele será sua espada especial. Então, ele nota algo em Michiru que lembra a deusa obsidiana, mas ignora por enquanto e corta um quadrado ao redor de Musashi, fazendo-o sumir. Seu truque troca Musashi por uma das cabeças de Yamada no Orochi, que destrói parte da cidade com um único ataque. Musashi está no coração da ilha de Awaji, onde encontra Yataro, pai de Michiru, que pede para ele se afastar para eliminar Michiru. Musashi não cede e decide cortar Yataro e pegar a deusa obsidiana. Mas Michiru acorda e implora para poupar Musashi, tentando convencê-lo de que não está quebrada, e pensa com clareza. Mesmo assim, ela não quer matá-lo, pois não quer perder o calor que sente, a força que Michiru tinha para falar e rir com ele. Mas ela não quer decepcionar o pai, mesmo sem receber bondade dele. Itaro pergunta se há um jeito de conseguir as duas coisas. Ela acredita que podem recuperar a deusa obsidiana sem matar Musashi, e está disposta a pesquisar como. Ele caminha até ela, feliz por ela herdar sua paixão pelo estudo, sentindo que é do seu sangue pela primeira vez, e a abraça. De repente, ele saca a espada, mas Musashi o empurra. Ele se despede dela e a transforma em pedra negra. Explica a Musashi gritando que não a matou, apenas revelou sua forma verdadeira. Revela que implanta fragmentos de Kitetsu no útero de crianças para criar híbridos Oni, e os de Orochi, como Minami, foram bem-sucedidos. Michiru falhou porque não era mais forte que uma humana. Musashi argumenta que ele a teria matado se quisesse se livrar dela. Yataro então a transforma de volta em humana. Musashi a recebe animado, mas ela não o reconhece.
Yataro diz que apagou suas memórias, pois só precisa de sua habilidade com a lâmina Kitetsu. Agora, ela pode ser uma boneca obediente que seguirá seu pai, aconteça o que acontecer. Musashi não gosta disso e ataca, mas não consegue usar a energia da lâmina Kitetsu, pois não é sua espada. Michiru torce pelo pai enquanto ele lança Musashi para longe. Ele está prestes a dar um golpe fatal quando Michiru surge e o apunhala com cristais negros. Ao perceber memórias dela, ele a afasta e promete apagar suas lembranças até que ela aprenda a ser sua filha em branco, para sempre. Musashi não pode fazer nada, pois é teletransportado. Enquanto isso, Yamada-Ru, no Orochi, destrói o castelo e Shiro relaxa. Saroku enfrenta Nao, atacando-o com uma corda farpada. De repente, centenas de montarias da Takeda Band Kitatsuki chegam como reforço. Naotora busca Tatsuomi, e Shiro revela que o pegou. Eles travam as lâminas Kitetsu, mas o tempo do cão negro acaba e eles saem. Nao pede a Musashi e a deusa obsidiana dentro dele para derrotar o Kishin. Ele aceita e se junta a Kojiro e Tsugumi Yae. O trio OG está de volta. Tsugumi mostra o tecido que carregava, revelando a lâmina Kitetsu de Musashi. Kojiro explica que roubaram do local da execução para ajudá-lo a escapar antes do Uesugi. O matou por ser espião. Quando Musashi pergunta o porquê do esforço, eles dizem que é por amizade. Nebu diz que tem sorte de bons amigos e precisa salvar os seus. Nao os leva ao mausoléu de Uesugi e conta que a deusa obsidiana era uma mulher real que controlava a energia da lâmina e deu a primeira lâmina Kitetsu à humanidade. Após sua morte, a alma dela permaneceu, e dizem que quem a possui tem seus poderes adormecidos. Assim, Musashi pode controlar todas as lâminas Kitetsu e unir Bushi e Hinomoto. Musashi lembra que, quando a viu pela última vez, ela disse que estava dormindo e que ele não teria mais problemas. Felizmente, Nao possui um baú com um tesouro para liberar o poder da deusa. Perfeito. Ele dará a Musashi se concordar em usar seu poder para derrotar Yamato no Orochi, pois acredita que os Black Dogs capturaram Tatsuomi. Musashi pergunta quem são os Black Dogs. Ele responde que se autodenominam 8 obsidianos, portadores da lâmina Kitetsu, aliados do Zoni, responsáveis por centenas de mortes de Bushi. Nao abre o baú e revela uma urna com sangue da deusa obsidiana, que diz a Musashi para beber e despertar seus poderes. Ele não quer fazer isso porque não é um Squallower, mas não o force a engolir. Depois, Musashi não se sente diferente, então eles partem. O Sr. Shei volta e descobre que os Saruteri do reino Michiru sumiram e os Shimazu estão ausentes por ordens. Ele motiva os restantes com uma palestra padrão. Quando Kuroko aparece e diz que tem uma tarefa para eles, o Uzugi faz seu primeiro movimento contra o Kishin, com 5 membros vestidos de branco. Segundo o plano tático de Kuroko, quando o Yamato no Orochi detecta os inimigos, ele começa a atirar. Em vez de atacar diretamente, eles espalham óleo na água com navios abandonados, e os arqueiros incendeiam com flechas flamejantes. Os Kishins instintivamente focam em atacar o fogo, e enquanto estão distraídos, a unidade de Musashi e centenas de tropas avançam para a base de suprimentos em Eurimine. Porém, sob a fumaça da Covid, encontram um Oni que Seroku colocou ao ouvir o plano de Kuroko por um espião. A situação parece perdida, até que Akihiro e o bando de Shimazu chegam e destroem o Oni. Com a ajuda deles, chegam a Mina Yura, onde está o alvo. Ao mesmo tempo, os Black Dogs recebem informações sobre o segundo destacamento que está vindo, formado pelo bando Takeda. Isso é um choque, pois o espião os fez ouvir uma reunião, onde Naotoro recusou enviar seu bando para a batalha. Mas na verdade, era uma farsa de Kuroko para enganar os espiões. A unidade de Musashi está prestes a incendiar os explosivos que plantaram nos minérios da mina de Yura. Mas eles são. O grupo enfrenta Shiro, que usa magia dimensional para enviar os explosivos aos navios do bando Takeda. Parece checkmate para o bando Uzugi. Seroku revela a Kuroko, por um espião, que sempre esteve à frente, conhecendo seus planos. Mas fala cedo demais, pois um homem avisa que Tora ainda vive e está causando destruição. Kuroko revela que venceu a batalha dando informações falsas aos subordinados, dizendo que foi fácil enganá-los, porque são os únicos que pisaram no brasão da banda. Sem pausa, Saroku fica surpreso, mas acha que não pode ser derrotado, pois ninguém em Misuji é forte o suficiente. De repente, Naomi desce de seu esconderijo para lutar, querendo desfazer o bloqueio de energia. Lembra que Tatsusomi disse que ele é o mais forte dos Bushi do bando Uzugi, e se ele não estiver, é sua tarefa proteger o povo.
Essas palavras permitem que você agarre a espada de Seroku e a quebre ao meio, rompendo o feitiço de infecção que bloqueava o circuito de energia da lâmina. Com os soldados de capa preta livres, Kuroko envia 2.500 deles para quebrar os chifres de Yamada no Orochi. Porém, a luta ainda não acabou, pois Seroku saca outra espada. Enquanto isso, Naotoro aparece na mina Yura, sendo o único forte o suficiente para enfrentar Shiro. Ele diz a Musashi que, se os Uesubi querem quebrar os chifres dos Kishins, devem derrotar os Black Dogs. Por isso, ele enfrentará Shiro enquanto Neo cuida de Seroku, deixando Yataro para Musashi. Nao parece empurrá-lo para trás com sua força superior. Porém, Seroku vira o jogo com sua técnica especial, Yellow Blade. Usando cordas para causar ferimentos variados, Nao se enrosca, causando lacerações nas pernas. No chão, Seroku o cega, fazendo-o perder o rumo. Em vez de matá-lo rápido, Seroku o tortura com luxações e fraturas nas articulações, enquanto fala sobre termos médicos complexos. Ele quebra o polegar e o mindinho para que não segure mais a espada. Ele retira o feitiço de cegueira dos olhos de Nao. Quando os navios Uesugi estão perto da costa e ele vê seus companheiros sendo derrotados, ele diz a Nao que queria salvá-los e se tornou médico por isso. Mas foi explorado por seus colegas Musclehead por sua magia. Sempre recebendo as tarefas mais difíceis sem retorno, ele acha que os companheiros de Nao são iguais. Silenciosamente, Nao tira o curativo da testa e amarra sua mão direita à espada. Ele usa outra bandagem para segurar a espada de Serbaco como âncora, e se levanta. Depois, vira a espada contra si, usando sua energia de lâmina para cortar as cordas de energia amarela ao redor. As cordas se rompem, revertendo os efeitos, e ele recupera o uso dos membros. As cordas se regeneram e tentam prendê-lo, mas ele avança até Seroko para matá-lo antes de ser imobilizado. Seroko, um espadachim habilidoso, atinge Nao com um golpe preciso, causando um ferimento grave. Quando Seroko ia dar o golpe final, 2 guerreiros Uesugi Bushi aparecem para proteger Nao. Seroko persiste, mas não escapa do destino fatal. Com determinação, ele avança. Mas Nao-a, com um movimento inesperado, intercepta o ataque e apunhala Seroku no peito, selando seu destino. Enquanto isso, Naotoro instrui seu vice-capitão Shunhai a criar uma barreira de energia verde ao redor dele e de Shiro, para conter a luta. Shiro rapidamente libera seu peculiar anel de lâmina acinzentado, ansioso para terminar e encontrar a deusa obsidiana. Naotora acha que o anel de lâmina lembra algo que viu há 10 anos, e pergunta se já se encontraram. Shura não se lembra, e não quer reviver memórias, dizendo que precisa alcançar a deusa. Naotoro se pergunta por que é tão obcecado por ela, a ponto de ele e os cães negros destruírem Bushi. Ele diz que, como ela causa conflitos entre os Bushi, seria melhor que morresse. Isso irrita Shiro, que quebra a barreira e usa seu poder do vazio para criar um cubo de águas profundas sobre o bando Takeda. A pressão deveria matar Naotora e os outros, mas o cubo se separa devido ao poder de Naotoro. Ashi e Shiro são golpeados, mostrando que eles e o grupo estão bem, apenas um pouco molhados. Ambos começam a lutar, e Naotora usa um ataque poderoso contra Shiro, mas ele desvia com seus poderes dimensionais. O estilo de luta e a aura de Shiro são únicos. Tora pergunta sobre a cor da energia de sua lâmina, e Shiro revela ser um bushi de lâmina branca. O tipo mais raro e poderoso, o tigre de fogo não possui a força do branco e vermelho, tampouco os poderes do amarelo e verde. Shiro, então, cria um cubo que se transforma em lava. A lava começa a fluir em direção a Naotora, ameaçando-o perigosamente. No entanto, uma onda de água chega e resfria a lava. Ashi alerta Shiro para não subestimar o bushi de lâmina azul, pois ele é mais forte do que aparenta ser. Ele conta que, quando fizeram as provas de espada e aprenderam os tipos azuis, Naotora disse para não ficarem tristes, pois os tipos azuis estão em sintonia com a alma de pedra. Assim como os Kishin, que manipulam minerais e minérios para controlar água e fogo. Sim, os bushi de lâmina azul podem controlar os elementos, igual aos Kishin. Naotoma reaparece com tigres de fogo e água que criou, mas Shiro os derrota facilmente. Ele zomba que o auge das habilidades das lâminas azuis não é impressionante, então transfere os dois para outra dimensão para lutarem sem interrupções. Mas antes da caixa dimensional fechar, Naotora absorve o máximo de fogo e água possível. Após serem ressuscitados, Shiro pergunta por que Naotora quis controlar fogo e água, já que não ajudariam a quebrar os chifres de Kishin. Naotora confirma que Shiro está certo, e que desenvolveu essa técnica para os 8 obsidianos, após ver um campo de batalha cheio de companheiros mortos e aquele anel de lâmina cinza no céu, há 10 anos. Ele reúne fogo e água para criar uma esfera negra na palma.
transformando-a em lâmina. Shiro acha interessante, mas antes de terminar a frase, Naotoro passa e diz que já fez isso. Shiro aperta o peito confuso, e pedras irregulares surgem dele. De repente, Nara volta à ilha de Awadi, onde seus amigos o esperam ansiosos. Ele diz que destruiu a lâmina Kitetsu de Shiro, para que ele não lute mais. O grupo Takeda comemora a vitória de seu líder, e envia o sinal para Kuroko. Com os 2 cães negros derrotados, só falta Yataro. Enquanto o Yamada no Orochi, de elite e de rosto espesso, de preto, e o Tatsuomi, de branco, resgatam Musashi. Ele é levado à base de Yuzuruha, montanha pela unidade. Mas, Akiro não dá instruções à unidade, confiando nos 5 da Shimazu Band para o trabalho. Isso faz Katsumi intervir, coordenando a ação e mostrando o poder da Amako Band pela primeira vez. Ao chegar à base da montanha, Aikiro diz que a Shimazu Band não se importa com o inimigo Bushin lá dentro. Em vez disso, eles querem derrotar o Kishin. Isso vem depois. Katsumi fica desapontada porque eles só se importam com a glória de quebrar um chifre de Kishin. Mas os Shimazu estão focados em fazer um nome. Eles dizem aos outros, principalmente a Musashi, para não atrapalhar, já que ele acabou de aprender a usar as energias da lâmina. Surpreendentemente, Musashi concorda, e diz que espera lutar com seus companheiros tão bem quanto o bando Shimazu um dia. Musashi e 100 soldados vão ao esconderijo, e encontram Yataro. Ele os desafia, dizendo que completou seu plano, e agora é um com o Kishin. Após sacrificar suas filhas, vira um monstro gigante. Ele transforma algumas filhas em lâminas, eliminando a maioria das tropas, restando a unidade de Musashi e o bando Shimazu. O Shimazu Band entra de imediato em combate. Ao perceber que Yotaro agora se transformou em um Kishin, eles tentam alcançar o chifre enquanto formam uma corrente de energia de lâmina. No entanto, as lâminas filhas se colocam no caminho, fazendo com que o elo falhe repetidamente. Um dos Shimazu Bushi se encontra cara a cara com uma lâmina, mas Musashi chega no momento exato para quebrá-la. Sem dizer uma palavra de gratidão, ele retorna para se juntar ao grupo. As lâminas filhas criam tantos feixes entre os Shimazu Bushi, que não resta caminho para um circuito de energia. De repente, os feixes somem um a um, e percebem que é Musashi quem os está derrubando. O Shimazu Band começa a formar sua corrente enquanto Musashi se esforça para destruir qualquer barreira, até salvando um Shimazu cercado pelas lâminas. Finalmente, a ligação se completa, e Akihiro quebra o chifre de Yutaro, fazendo as lâminas filhas sumirem de vez, marcando o fim da luta. Katsuki percebe que não há pó de Kitetsu para pegar. De repente, o cadáver do Kishin vira uma serpente branca, que sai da montanha em direção ao Yamato no Orochi, pegando todo o minério das rochas para alimentar o grande chefe, Kishin. Se tivesse sucesso, Yamato no Orochi ganharia força para destruir os bandos Uesugi e Takeda. Tudo de uma vez. Musashi tenta motivar todos a trabalharem juntos, e surpreendentemente, a banda Shimazu concorda. Mas Akihiro fica em silêncio. Eles planejam uma corrente de 8 elos com Katsumi e Musashi, usando a energia da lâmina vermelha para fortalecer o circuito. Musashi pergunta sobre Akihiro. O resto dos Shimazu diz para esquecê-lo. Akiro finalmente diz que não suporta todos rindo enquanto seus companheiros enfrentam uma ameaça. O mais velho da Shimazu afirma que ele não pode falar de cuidar dos companheiros, pois não fez nada para proteger o membro que quase morreu pelas lâminas filhas recentemente. Ele expõe Akiro como um monstro faminto por poder, que quer liderar a banda usando seus membros como peões sacrificiais. Akiro admite a acusação, e a banda Shimazu decide seguir sem ele. Ele tira um bloco de madeira do bolso e o joga. Musashi pega e pergunta a um membro do Shimazu o que é, e ele responde. Todos eram irmãos que se davam bem, e usavam esses blocos para planejar batalhas imaginárias contra Kishin. Ao verem o chifre da serpente, tentam formar a corrente de energia e quebrá-la, mas suas lâminas não fazem arranhões. Pedem a Musashi para substituir Akiro, pois precisam do poder da lâmina vermelha para o golpe final. Eles formam o elo novamente e lançam a energia. Mas Akihiro surge e tenta roubar a energia. Ele lembra quando planejavam suas batalhas. Sempre quis ser o segundo no circuito, dando a glória ao irmão mais velho, pois sua timidez o fazia não querer se destacar. Ele diz a Musashi que todos entenderam errado e não quer esmagar o chifre. Então, rouba o elo de energia e ataca um chifre da serpente, quebrando-o. Os irmãos Shimazu se perguntam por que Akiro busca tanto reconhecimento e poder, já que antes era o oposto. O irmão mais velho diz que a mudança ocorreu após a prova da espada, quando todos os irmãos se mostraram de lâmina azul,
exceto Agihiro, que era... O irmão Shinmazu revelou ter uma alma vermelha. Depois, seu pai denunciou o irmão mais velho e o deu a Agihiro. Ele tentou recusar, dizendo que o irmão era melhor em combate. Mas ao derrotá-lo em uma luta de lâmina Kitetsu, na frente do clã, ficou claro quem seria o novo líder. Desde então, houve uma divisão entre ele e o irmão, que invejava seus poderes. Agora, Akihiro se aproxima do esquadrão e diz que formarão um circuito de energia de lâmina com toda a unidade. Uma tarefa difícil que exige união. Ele explica que quer que fiquem juntos com a serpente. Deixa claro aos irmãos Shinmazu que os vê como um meio de ganhar força. Sem escolha, a unidade obedece, e ele quebra outro chifre. Akihiro lembra dos dias felizes com seu irmão antes da mudança de poder, percebendo que são essenciais para ele e precisam estar seguros à distância. Ele está prestes a cortar o chifre da serpente quando um Yama surge. Ah, não! As cabeças de Orochi rompem e mordem a serpente, devorando Akihiro. No entanto, o circuito de energia permanece intacto, indicando que Akihiro ainda está vivo. Os Shimazu não podem deixar o irmão sozinho e decidem resgatá-lo, mas recebem ordens para se afastarem. As ordens vêm do Bushi Uesugi, vestido de preto. Musashi vai até o irmão mais velho, Haruhisa, e diz que ele deve salvar o irmão mais novo. Haruhisa admite ressentimento por Akihiro, que sempre quis ser líder. Musashi mostra o bloco de madeira, fazendo ele e os outros irmãos perceberem que Akihiro se importa com eles e o passado deles para levá-lo à batalha. Enquanto isso, Akihiro está calmo na boca do Kishin, aceitando morrer, pois decidiu que daria sua vida para Haruhi ser a lebre e seus irmãos serem felizes. Ele é atingido por um dente do Kishin e lembra de seu irmão. Reabre os olhos e vê Haruhisa à sua frente, que devolve o bloco de madeira. Haruhisa pergunta por que ele não parece feliz. Ele responde que queria garantir a segurança dos companheiros enquanto quebrava o chifre do Kishin. Mas agora, ele entrou na boca, arriscou sua vida e quebrou o circuito de energia para derrotar o Kishin. Haruhisa percebe que Akihiro sempre se importou com ele e diz que eles só precisam tentar de novo. De repente, todos aparecem na boca, e os irmãos abraçam e perdoam Akihiro. Eles formam o circuito de energia, e dessa vez, Akihiro quebra o chifre da serpente, destruindo a fonte do Yamada no Orochi. Com a ameaça eliminada, as forças de Yuoshi e Takeda se unem e destroem todos os chifres da Yamada no Orochi de uma só vez. O Kishin desaparece, limpando o céu pela primeira vez em 150 anos e liberando muita energia. De pó de Kitetsu. Os Bushi levantam as lâminas, mas percebem que a poeira não se acumula nas espadas, mas vai para o topo da montanha. De repente, tremores ressoam na ilha e pedras irrompem da base. Musashi percebe que Kojiro e Tsugumi podem estar em perigo enquanto buscam o Sr. Tatsuomi, então ele corre freneticamente montanha acima. De repente, ele sente a mesma estranha sensação ao se conectar com a energia da lâmina de Michiru. A poeira dissipa, e ele vê Kojiro e Sugi segurando Tatsuomi, sem um braço. Todos se reúnem felizes brevemente, e Tatsuomi diz a Musashi que Michiru estava com ele no cativeiro, sempre falando que amava Musashi, mesmo sem lembrar dele, e que se achava um lixo porque seu pai dizia isso. Ao ouvir isso, Musashi corre desesperado para não deixá-la. Chegam a um cânion onde a montanha deveria estar. No fundo, uma espada negra e um guerreiro aparecem. Ele é Yataro, que virou um Kishin e transformou Michiru numa lâmina Kitetsu. Após décadas de experimentos com suas filhas, Tatsuomi ordena que os Bushi se preparem para lutar. Yataro gira sua espada grande em 360 graus, destruindo a montanha e os Bushi ao redor. Rindo malignamente, ele bloqueia o ataque de Musashi de cima, drenando a energia da lâmina. Yataru diz que sua espada é como a da deusa e controla a energia. Então, ele rouba a energia da lâmina de todos os Bushi da ilha e ataca com força apocalíptica. Musashi luta para alcançar Michiru, causando uma crise de identidade nela. Ela resiste às memórias de Musashi, mas elas se infiltram, fazendo a espada chorar. E Itaru, frustrado, ataca Musashi, mas Takeda o defende. Tatsuomi usa seus poderes de lâmina amarela para fortalecer Takeda e Maio, mas Yataro logo os derrota. Tatsuomi ordena que os outros recuem enquanto protege Musashi, que possui a deusa obsidiana. Yataro não quer deixar ninguém escapar e ataca Musashi novamente, enquanto Kojiro tenta resistir. De repente, tudo ao redor de Musashi congela e um portal se abre, onde uma criança, Michiru, está sozinha e assustada. Musashi entra e vê suas memórias do nascimento.
Seu pai parece feliz por um momento, mas a ignora ao perceber que ela não tinha os poderes da deusa obsidiana. Michiru agradece por fazê-la ver que há felicidade no mundo e por transformar sua frieza em calor. Ela quer ficar mais tempo com ele, e ele diz que sim, se ela se juntar à sua banda. Então, ela segura sua mão alegremente, trazendo de volta suas memórias e o tempo. Ela explica que só voltará à forma humana se ele destruir a pedra negra no pai dela, que a transformou em espada. Ela indica 5 portas coloridas, explicando que a obsidiana é feita da combinação dessas cores. Como ele bebeu a 5ª parte do sangue da deusa obsidiana, deve despertar e dominar um de seus poderes. Musashi volta ao mundo real com longos cabelos dourados. Ele absorve a energia das lâminas de todos, como a deusa obsidiana fazia. Mas Yeptaro tenta dominar as energias. Os 2 titãs lutam com espadas, mas o braço dominante de Musashi é cortado rapidamente. Ele bloqueia o próximo golpe de Yataro com o dedo indicador, concentrando toda a energia da lâmina nele. Ele soca Yataro até que a pedra negra saia. Está prestes a esmagá-la para libertar Michiru, mas ela o impede no último segundo, e pede para falar com seu pai uma última vez. Eles voltam à dimensão dela, onde Yataro pergunta se Michiru escolhe Musashi em vez dele, abandonando o sonho de se tornar um ser superior. Ela diz que seu sonho era ser feliz e segurar a mão do pai. Ele a ignora e tenta manipulá-la de novo, então ela pede a Musashi para destruir a pedra. Chateada, ela diz a ele que, ao destruir a pedra, o corpo de Michiru provavelmente desaparecerá, pois ela era humana. Ela nasceu fora dela. No entanto, Yotaro diz que ele vai desaparecer porque metade do corpo de Michiru é humano. Ele reflete e percebe que não é superior. Passou a vida tratando mal suas filhas, quando deveria ter se solidarizado, pois também foi rejeitado na infância por deficiências. Após essa revelação, reconhece que Michiru é diferente e se arrepende. Michiru sente alívio e felicidade porque seu pai finalmente a viu e se despede para sempre. Musashi destrói a pedra, encerrando a vida de Itero e libertando o pó Kitetsu de seu Kishin. A paz volta à ilha Awaji. Após a missão de libertação, Michiru é detida no castelo, mas não fica em cela porque Musashi não permite. Não há informações sobre o paradeiro do cão negro restante. Tatsuomi acha estranho ele ter sido capturado, não morto, e está convencido de que o plano é mais complexo. 2 semanas após o incidente, há uma cerimônia para homenagear os guerreiros Bushi, que contribuíram para a libertação. Além de Musashi e Nao, os irmãos Izimazu ganham um castelo, e depois disso, podem agir por conta própria, sem ordens de seus superiores. Pai. Tanto Tatsuomi quanto Naotora convidam Musashi para seus grupos, mas ele recusa, dizendo que já pertence ao grupo Kanemaki, que será o mais forte um dia. Kojiro finalmente fala com Tatsuomi sobre a assinatura no pergaminho de seu pai. Tatsuomi não conhece Jizai Kanemaki pessoalmente, mas reconhece a assinatura como a de seu pai. Não há menção de Jizai nos registros de Uzugi, indicando que qualquer ligação dos pais era temporária. Ele se oferece para contatar os 5 grandes generais, já que o pai de Kojiro devia ser importante para ter a assinatura do antigo senhor Musugi. Kojiro pergunta por que ele faz tanto, e ele responde que é gratidão por tê-lo salvo da ilha de Awaji, e porque Musashi pediu ajuda em troca de um favor. Tatsuomi convocou Musashi para pedir que ele bebesse todo o sangue da deusa obsidiana, dividido entre os 5 grandes Bushi Bands, para derrotar o Obsidian Eight de vez. Ele aceitou com 2 condições: ajudar Kojiro a saber sobre seu pai e libertar Michiru. Após sua libertação, Musashi a leva ao lindo castelo Shiryu, onde se divertem juntos. Trocam anéis de compromisso, e Michiru fica tão feliz que deseja ser humana para ter mais tempo com ele. Mas, infelizmente, seu corpo está rachando em vários lugares. No último dia, vem o pôr do sol juntos. Quando ela agradece a Musashi pela última vez, as rachaduras aumentam, e ele tenta abraçá-la antes que ela desapareça sorrindo, deixando-o sozinho e deprimido. Ele se pergunta por que Michiru foi criada para desaparecer tão rápido. Ele vê a deusa obsidiana, que diz que se quiser respostas, deve ir até ela, onde ela está. Musashi promete fazer isso e destruir a Obsidian Ati e Kishin para sempre. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!